Tudo bem? Todo mundo de boa aí, só firme aí, estudando, dar continuidade à nossa matéria, né? Beatriz, Caroline, Isadora, Lucas, Diana, Jordana, Sara, Célia, Arthur, Hudson, Bárbara, Yamar, Jordana. Vamos lá então, galera, pegar firme aí. Galera, queria perguntar para vocês, pode abrir o áudio comigo, só falar rapidinho aqui. Vocês estão entendendo o conteúdo que eu estou trabalhando com vocês? Está tendo alguma dificuldade que a gente possa tentar minimizar aí, resolver o problema? Tem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida aí que nós trabalhamos até agora, né? A aula passada nós estávamos trabalhando no Nordeste, né? Estávamos trabalhando aí a região Nordeste do Brasil. A aula passada, semana passada, nós tivemos plantão. Vocês quase não estão indo no plantão, dá uma ida lá, galera. Se tiver alguma dúvida, perguntar, né? Para que a gente possa fazer as explicações aí, beleza? E vamos torcer para que logo resolva isso aí, para a gente estar em aula presencial, tá? Só não deixe de estar fazendo atividades, tipo assim, estar estudando constantemente, né? De vez em quando eu peço para ver algumas coisas aí, vocês assistirem, vou tentar mandar, enviar para vocês aí uma lista de documentários sobre os assuntos que nós estamos trabalhando, né? Para até mesmo para ficar mais tranquilo e assistir algumas coisas que são importantes. Eu vou estava trabalhando no Nordeste com vocês, lembra que nós trabalhamos os fatores físicos do Nordeste, né? Trabalhando todas as características físicas do Nordeste ali, ficou bem claro, eu acho que aquele momento. Adentramos ali naquele momento ali. Tá, vou comentar, Carolina. Entramos naquele momento ali falando sobre a questão do Nordeste, os tipos de economia, né? Ali na zona da mata, principalmente, né? Vamos trabalhar lá agora. O professor comenta um pouco sobre o Nordeste, é considerada a região de perdas. Beleza. Lembra que essa pergunta sua ela é importante quando nós falamos que o Nordeste é considerado a região das percas, né? Ou então é a região problema. Está lá naquele mapa do Pedro Pinchas, que nós trabalhamos no primeiro momento lá, que nós falamos sobre a região amazônica, Nordeste, Centro-Sul, coração do Brasil, né? Então a Amazônia ficou considerada chamada de área de reserva. Vocês devem lembrar disso. O Nordeste é uma área de reserva, segundo Pedro Pinchas. Estava esperando o momento certo para ser ocupado a Amazônia, a região norte, perdão, tá? Região amazônica, tá? Região, área de reserva. Eu comentei aqui, falei, confundi aqui. Região amazônica, área de reserva, esperando o momento certo para ser explorado, né? E vem o Nordeste, a pergunta que você fez agora. Nordeste é considerada a região problema, tá? Ou então considerada a região das percas. Por que ela é considerada uma região problema, galera? Ou então região das percas? Por que utiliza esse termo perdas? Porque devido ao fator climático, muita gente vai migrar do Nordeste. Então, por isso que ela é considerada a região do quê? Das percas. Ou então a região que problema, beleza? Então, e o Centro-Sul é considerado o coração do Brasil, então a parte o quê? Vital. Tem dúvidas sobre isso? Deixei claro e expliquei, tá? Se tiver, pode perguntar. Alguma outra dúvida do Nordeste, a gente vai aprofundar aqui. E aí nós estávamos trabalhando sobre a questão da zona da mata, né? A aula passada falou da zona cacaueira, né? Falou da zona do açúcar, falou do cacaueira, a zona do açúcar, da cana, né? E a área ali de Camaçari, da indústria petroquímica. Falamos do Agreste, entramos no Agreste, falamos da questão do fator interessante do Agreste, quando eu falei para vocês que o Agreste ali tem uma economia de policultura, né? Voltada para abastecer o mercado interno, que é a zona da mata, beleza? Falamos da questão do sertão e as características de cada um. Quando fala do sertão, fala sobre esse fator desse sertão nordestino, onde tem uma economia voltada para a agropecuária extensiva, o gado é criado solto, estou fazendo só uma revisão aqui, e a plantação de algodão, onde nós trabalhamos também, falamos, aprofundando, mostrei até um slide sobre a transposição do Rio São Francisco. Beleza isso aí? Hoje, eu não sei se a aula passada só me deu um norte, se estava só na minha mente, eu já introduzi, já comecei falando sobre transporte.
Eu cheguei a comentar sobre transporte. Ah, beleza, não comecei. Eu pensei que eu já tinha começado. Eu não falei nada de transporte para vocês, né? Beleza? Falei nada, só confirma para mim, porque parece que eu comecei a falar alguma coisa. Não, né? Então, beleza, vamos começar transporte hoje. Falar sobre os tipos de transporte, beleza? Então, eu vou colocar o slide aqui para que a gente possa trabalhar. Galera, de transporte é muito importante. Depois eu devo trabalhar agora a questão da indústria. E transporte é muito importante porque ele vai trabalhar esse processo do fluxo de um país ou de um país para o outro. É o fluxo, é o processo do mundo globalizado. Então, nós temos que entender essa questão do transporte, os tipos de transportes, a deficiência do transporte. Os transportes seriam mais favoráveis ao desenvolvimento de um determinado país ou outro, principalmente trabalhar a questão do Brasil. Belezinha, joia? Então vamos lá, então. Deixa eu fazer só um negócio aqui, só para testar, que se der certo, eu peguei na internet, esse aqui é um dos mais completos que eu achei, para que nós possamos trabalhar, né? Eu vou ver se ele vai aparecer para vocês já, tá? Confirma para mim se ele vai abrir aí para vocês. Se ele abrir, já está de boa, você já está com ele na mão aí para começar a estudar em casa também depois da continuação. Tomando uma água, né? Vocês só confirmam para mim se abriu aí ou não, para nós darmos o pontapé inicial. Mas eu vou dando aula aqui, depois vocês só comentam aí se deu certo aí para vocês. Então vamos lá, né? Galera, então aqui de cara nós temos essa imagem aqui, né? Que ela mostra os 4 principais transportes, né? O transporte aéreo, o hidroviário, o rodoviário e o ferroviário. Então, são os 4 principais transportes de carga, principalmente. De pessoas também, mas principalmente de carga, né? E é importante para esse processo do entendimento do transporte de mercadorias de um país, né? Porque esse transporte ele influencia no bolso de cada um de nós, né? Em relação à questão, muitas vezes o preço de uma mercadoria ela é mais cara pelo tipo de transporte que predomina num país, principalmente aqui no Brasil, que é o transporte o quê? Rodoviário, que não seria o correto, né? Mas eu queria que vocês, igual vocês falaram que eu não comentei nada, mas talvez já sabem, então eu comentei por alto, mas claro que vocês já sabem, qual desses 4 é o mais barato para transporte de mercadoria? Qual que seria o mais viável, né, transporte de mercadoria? O aeroviário, o hidroviário, o rodoviário, o ferroviário. Coloca no chat para mim, por favor, para estarmos participando da aula aí. O mais barato, né? Beleza, alguém colocou hidroviário, outro colocou ferroviário, né? O mais barato, qual que seria? Ferroviário, alguém colocou ferroviário aí de novo, né? Tem só 3 pessoas que sabem, né? Então, manda aí, galera, participa mais da aula. Hidroviário, ferroviário, ferroviário, ferroviário. Então, deixa eu falar, galera. Na verdade, o transporte mais barato dos 4 não é o ferroviário, é o hidroviário, tá? Eu vou estar trabalhando com vocês, vou estar explicando por que isso. O hidroviário é o mais barato, tá? Só acertei, kkk, parabéns. Só que tem um fator interessante, importante, tá? Aí você tem que ter isso em sua mente para não vacilar. Ele é mais barato, é o mais barato dos 4, você tem que ter na cabeça. Mas ele é o mais barato a longa distância e grande quantidade de mercadoria, beleza? Então você tem que ter isso na sua mente. A longa distância e grande quantidade de mercadoria. Tanto ele, o hidroviário e o ferroviário. Mas o mais barato é o hidroviário. Por que o hidroviário é mais barato? Porque você não precisa de construir ali o quê? A infraestrutura, né? Ou seja, o rio está lá, o leito do rio está lá, então basta ali você fazer o que agora? Colocar o navio e seguir viagem, beleza? Então, o mais barato é hidroviário. Mas não significa que ele não tenha custo. Tenha custo, sim. Portos, né? Que nós vamos estar trabalhando, explicando isso aqui, tá? E, querendo ou não, depois vocês vão entender um processo aqui que pode cair numa prova de vestibular e você acertar. O mais barato, a longa distância e grande quantidade de mercadoria é o hidroviário. Mas qual que seria dos 4 mais barato? Olha a pergunta. Dos 4, qual que é o mais barato? Pequena quantidade de mercadoria e pequena distância.
Qual dos 4 você acha que é o mais barato? Coloca no chat, por favor. Dos 4, qual é o mais barato em pequena quantidade de mercadoria e pequena distância? Parabéns, é o rodoviário. Rodoviário, então, é o mais barato, é a pequena distância e pequena quantidade de mercadoria, beleza? Então, tem que tomar cuidado com a questão, de repente a questão está lá, o transporte mais barato em pequena distância e pequena quantidade de mercadoria, qual que seria? Você vai marcar lá o hidroviário. Não, mas aí é o rodoviário, então tem que tomar muito cuidado com essas questões, né? Essa questão que vai fazer a diferença na hora da prova, a questão da leitura, tá ligado para matar a questão. Porque senão nós podemos errar, mas o bispo falou que é o hidroviário, tá rodoviário. Falei hidroviário. A longa distância, a grande quantidade de mercadoria. Mas o rodoviário, a pequena distância e pequena quantidade de mercadoria, ele é o mais viável, o mais barato. Só que ele tem um custo muito grande, depois nós vamos estar falando sobre isso. Galera, nós temos aqui, vou fechar aqui, para quem está com o microfone ligado aí, liga o microfone para nós, por favor, aí. Modos e meios de transporte, né? Isso aqui é coisa básica, só para que a gente possa entender, né? Tem uma diferença aqui, você vai estar na sua mente, está aí também para você depois estar acompanhando o seu, né? Os modos de transporte, né? Tem o aquático, né? Terrestre e aéreo, aquático, marítimo, fluvial, rodoviário, ferroviário, tubular. Galera, alguém desliga o microfone aí. Referência. Lucas, obrigado. Galera, então você tem aqui o aquático, terrestre e aéreo, né? Então, aquático, marítimo, fluvial, terrestre, rodoviário, ferroviário e tubulares, né? Galera, o que são os tubulares, né? Pode parecer, né? São os dutos, tá? Dutos é muito utilizado em países desenvolvidos, como na Europa, é muito utilizado nos Estados Unidos, é o transporte de combustível através de canos, dutos, tá? Pode aparecer numa prova chamada também o tubular como dutoviário. Dutoviário é o transporte feito através de quê? De tubos, beleza? Tubulares. Aqui no Brasil nós temos um que sai de Paulínia, São Paulo, e chega até Senador Canedo, transportando combustível. Belezinha? Então, esse é um exemplo, né? Aí nós temos aqui, eu vou desaparecer aqui um pouco só para poder ler, ficar fácil. Tráfego de mercadorias, utilização e tráfego de passageiros. Diferentes meios, né? Depende da distância de percorrer e da natureza do deslocamento, tendo em conta o custo de transporte, né? E a duração da viagem. O aéreo tem um fator, galera. Ele, daqueles que nós mostramos lá, ele é o mais caro. Mas em relação à questão de rapidez, velocidade e questão de segurança, ele é o mais viável, mesmo pagando caro. Tá entendendo? Por exemplo, o transporte de órgãos, né? Não tem como você transportar, porque ele tem um período, né, para fazer o transplante. Se você fazer um transporte, um coração daqui para São Paulo, só pode ser através do transporte o quê? Aéreo, né? Aí aqui tem a matriz de transporte do mundo, né? E nós temos aqui o exemplo, né? Extensão territorial, né? Aí mostra, foca bem a questão do Brasil e a questão da extensão e o tipo de transporte. Então você vê a Rússia, ela utiliza mais o transporte ferroviário, beleza? Olha, Austrália, ferroviário. Canadá, predomina ferroviário. Estados Unidos, predomina o ferroviário. Olha a situação do Brasil. O Brasil ele vai contramão de tudo, né? O transporte que vai predominar, 63% é o transporte rodoviário, que é o mais caro, porque o Brasil é um país de grande extensão territorial, né? E aí você deve estar perguntando, mas por que o Brasil implanta esse sistema enquanto os países de transporte ferroviário? Aqui tem um carinha aqui, né? Um governo que vai desenvolver, vai incentivar essa indústria rodoviária no Brasil, principalmente por causa do objetivo dele de terminar a construção de Brasílias. Você sabe quem eu estou falando de JK, Juscelino Kubitschek. E aí impregnou na cabeça da galera. Tem uma cultura formada importante de ter veículo. Eu não sei se eu já comentei com vocês em outro momento, Brasília é uma cidade construída para o automóvel. Você pode ver que Brasília, quem conhece Brasília aí, já viu que as pistas são largas. Ali cabe 6, 7 carros passando, assim, de uma vez só, né? De uma mão só. Então, Brasília ela foi construída. E eu estive em Brasília agora, recentemente, em janeiro,
e uma porrada de obra, uma grande quantidade de viadutos sendo construído, voltado para ter mais carro, né? Então, pergunta aqui. O Brasil, apesar do transporte rodoviário predominar, não tem a quantidade ideal de estradas. Sim, esse aí nós vamos trabalhando certinho, você falou certo. Não tem qualidade. Esse é um dos problemas, né? E uma porrada de fator que vai favorecer a carga ficar mais cara. Segurança, né? O custo de combustível, o preço do combustível, todo fator. E as estradas de péssima qualidade, né? Porque elas foram feitas para estragar e fazer a manutenção ano que vem, para que eles possam desviar verbas, né? Esse é o objetivo, infelizmente. E chamar a atenção aqui que, naquele momento, eu falei, o transporte mais barato é o hidroviário, né? O segundo transporte mais barato é o ferroviário. Então, é interessante que o Brasil, nessa situação aqui, ele utiliza o mais caro. E os dois mais baratos, olha aqui, 12% hidroviário, ferroviário 22%. Mas por quê? Porque teve uma política que emprestou o dinheiro para a JK terminar Brasília e ele abre as portas para a entrada de capital estrangeiro, principalmente da indústria automobilística. E eu estava dizendo naquele momento para vocês, eu não sei se vocês já notaram a lavagem que é feita através da mídia em relação à questão de carro. Quem assiste novela já deve ter visto aí, questão dos carros que são colocados, são modelos novos, marcas famosas para você ser considerado na sociedade, os carros nas novelas, né? Não só em novela, mas também você vai ter aí revista, quando você abre alguma revista, a grande quantidade de propaganda de carro. Não sei se alguém já viu que são estratégias de propaganda de carro. Elas são passadas no momento, na hora do Jornal Nacional, tá entendendo? No intervalo de novela ou outra. Tipo assim, para aquela pessoa que tem o poder de trocar o veículo. Hoje tem a questão da internet, que na hora que você abre, tá lá, bum, uma porrada de veículo, né? Se você precisou, não tá. Mas tem essa cultura. Só que as empresas, não sei se eu comentei com vocês, eles estão preocupados com essa geração que está vindo, que é a geração de vocês aí, né? Que é uma geração diferenciada. Eu vou dar um exemplo. Na minha geração, quando o maior sonho era fazer 18 anos para tirar a carteira de habilitação, não tinha, lá em São Paulo chama de carta, né? Eles não tinham nem, talvez você não tinha nem carro, no meu caso, não tinha carro, mas tirei a carteira. Hoje, você viu uma reportagem no Jornal Popular, né, recente, aí deve ter uns 4 meses, onde fala da preocupação das empresas de veículo, né, com essa geração que está vindo, que muito dessa galera faz 18 anos não está preocupada em tirar carteira, entendeu? Não está tirada. Eles chamam de geração riponga, né? Eles apelidaram lá no Jornal Popular, lá, geração riponga. Não questão só de Goiânia, mas questão do Brasil inteiro. Mas eles fizeram algumas entrevistas em Goiânia, eu achei interessante, que a galera, não, tirar a carteira vai ter um gasto, eu não quero comprar carro, eu quero ter dinheiro para viajar. E falou um fator interessante, que a questão do Uber, né, para ele fica muito mais barato, né? Desculpa. Ele vai ter que comprar um carro, não vai ter que pagar IPVA, não vai ter que pagar seguro de carro. Então, se tiver alguma coisa, eu chamo aqui no meu aplicativo, eu estou com o celular na mão, chamo o aplicativo, pelo aplicativo, vem um carro na minha porta, o motorista me leva onde eu quero, chamo de volta. E não é tão caro como era, cara, a questão de quê? Dos táxis, né? Então, tudo isso favorece essa transformação cultural. E as empresas de carro estão preocupadas, porque eles acreditam que não vão vender carro, né? Vai diminuir a venda. Aí, vias utilizadas em 2012, 2010, transporte de cargas produzido no Brasil. Aí você vê aí o dado aqui do Brasil, predomina rodoviário, né? Rodovia em grande parte, e aí você pega aí, há 2 anos atrás, nesse período de maio, né? Foi ali bem no final de maio, fazendo 2 anos, houve aquela greve dos caminhoneiros, né? Onde você viu que afetou o Brasil, né? Então mostra que o transporte rodoviário, essa predominância desse transporte, mostra que a dependência, né, que nós temos do transporte rodoviário. E se eles entrarem de greve parar, o Brasil para, né? Lembram que não poder circular nem nada, travou o Brasil inteiro. A questão das ferrovias, 19,5%, hidrovia e cabotagem. Eu vou estar explicando o que é cabotagem para vocês, galera, desculpa. Estou sejando muito hoje, mas não é só não. A questão da cabotagem, que é o transporte feito via marítimo, vou explicar para vocês. Dutos, ó. O transporte de duto é maior que o transporte aéreo, né? Que é aquele que eu falei da canalização, os chamados dutoviários, beleza?
Aí tem aí as matrizes dos países, né? Repetindo novamente, não vou nem falar aqui. Matriz de transporte no mundo, né? Deixa eu só fechar aqui para poder ler. A escolha da matriz de transporte é fundamental para baratear o custo operacional, ampliar a competitividade, maior integração econômica e diminuir os problemas o quê? Ambientais. Beleza? Então, é importantíssimo isso aqui. Matriz. A escolha da matriz é fundamental. Tipo assim, qual a matriz que vai ser o quê? Que vai ser utilizada. Beleza? Então, é importantíssimo ter isso aqui para saber o que você vai o quê? Escolher, né? Em relação à questão do transporte. Alguém fez uma pergunta, eu vou responder agora. Peraí. Só. Aéreo fica caro mesmo com grande quantidade longa. Sim, sim. É porque, na verdade, a questão do aéreo, ele tem vários fatores, né? Tem essa tecnologia que foi imposta, então o aéreo é caro a longa. Mesmo a questão de longa distância, tá? Mas para resolver o problema em relação à questão de rapidez, né? Aí tem os aviões cargueiros, né? Vocês viram aí a quantidade de mercadoria que trouxeram. Não sei se vocês sabem que tem muitos carros que vêm de outros países, não é só de navio, ele vem também de carro importado. Tem muitos carros que levam para outros países, né? Que aqui tem as montadoras, mas levam também de aviões cargueiros, beleza? Então, baratear o custo operacional, ampliar a competitividade, né? Porque se o produto for, o transporte for muito caro, o produto vai ficar mais caro, não tem como competir, e maior integração econômica, diminuir os problemas ambientais. Como diminuir os problemas ambientais? Por exemplo, transporte rodoviário, ele causa um grande impacto ambiental, né? Ele causa impacto uma poluição atmosférica, ele causa uma poluição visual, uma poluição sonora, então ele causa impactos ambientais, né? Ruídos. Então, quando você pega um transporte de duto, ele pode causar menos impacto ambiental, o de dutos. O de navegação causa menos impacto ambiental do que o rodoviário, mas ele tem um impacto ambiental dele que eu vou estar explicando para vocês. Tá? O transporte ferroviário também causa menos impacto ambiental em relação ao rodoviário, mas ele tem impacto ambiental. Tá? Então, tudo isso vai levar em conta esse transporte para definir. Causaria, sim, sem sombra de dúvida. Só que para instalar um metrô é complicado pra caramba. Goiânia, por exemplo, já foi falado várias vezes de muito tempo atrás, uns 20 anos atrás, de colocar um metrô, né? Só que metrô em Goiânia, você imagina, galera, fazer um metrô subterrâneo, na situação que tá, não tem como, né? É caríssimo, falta de estrutura, não tem como. Um metrô na superfície, que é comum em alguns países. Em alguns países. O Brasil também tem, alguns locais. Só que tem um fator, né, galera? Eu tenho que desapropriar muitas áreas privadas, casas, né? Então o Estado vai ter um grande gasto. Então aí você tem um modelo aí agora, o BRT, né? Que é como se fosse um processo de evolução do Eixanguera, né? Então que vai tentar minimizar, né? Como se fosse um metrô, entre aspas, está distante, mas entre aspas. Mas seria muito importante, seria uma saída. Tá? Eu não vou bater aqui, que nós já falamos lá, né? Aqui, em relação também, deixa. Aqui, galera, tem a questão das rodovias, né? Aqui, esse dado aqui é interessante. Asfaltada, né? A linha amarela é o que está asfaltada. A malha viária do transporte rodoviário. Implantada sem pavimentação rosa. Olha que, olha que interessante esse fator, né? Se você pega aqui na região sudeste, já não tem tanto, né? Praticamente foi todo pavimentado. A região sul ainda tem um pedacinho, mas a região nordeste você vê o rosa. Aqui no interior do Brasil, a região central, você vê muito implantado, mas sem pavimentação. Tá tudo aí. E tem estrada, galera, que lá no papel do governo ela está asfaltada, mas se você passa nela, está sem asfalto. Então, sabe, quando a gente anda aí para o interior de Goiás, algumas regiões, Tocantins, Pará, pega muita estrada de chão, pega muita poeira. E tudo isso favorece o alto custo, o preço do aumento do produto. Por que favorece o aumento do produto? Porque o caminhão vai estragar, né? Vai ser mais lento esse transporte. Tudo isso favorece o quê? O aumento do preço do produto. Quem paga somos nós, consumidores finais.
Matriz de transporte de carga, situação atual, né? Isso aqui está aqui, ó, em relação à questão de carga, rodoviário predomina de novo, novamente, aqueles dados, não vou nem bater isso aqui. Base da globalização. Olha isso aqui, tanto que é importante, né? Transporte eficiente, permanente, tecnologicamente evolutivo, tá? Você tem a produção, e aí você tem um transporte eficiente, permanentemente, tecnologicamente evolutivo, vai chegar o quê? Ao mercado. Ele vai levar um processo de quê? De desenvolvimento, tá? Nossa história, qual que é a nossa história aqui no Brasil em relação a isso? Ineficiente, precário e atrasados, tá? E tudo isso leva ao aumento do preço do produto. Leva a perder até negociações com países desenvolvidos. Só para vocês terem uma ideia, o tanto que é complicado essa situação da falta, tipo assim, do atraso. Aí tem aqui, sem caminhão, o Brasil para, né? Então, esse aqui é o slogan, né? Apresenta a realidade do sistema de transporte brasileiro que privilegia o modelo rodoviário. Na foto, o tráfego de caminhões na rodovia da BR-169 no município de Itaqui, Itiqueira, Mato Grosso, né? Isso aqui é uma grande quantidade, essa região tem uma grande quantidade de caminhões, principalmente porque ele está localizada a grande produção de soja, beleza? Aí, de novo, né, uma mesma foto, aí mostra que aí o pai da industrialização, da indústria automobilística do Brasil, né, crise do sistema de transporte rodoviário. Aí vem o fator do governo, então o governo ele meteu o dedo lá. A opção pelo transporte rodoviário do Brasil, decisão política e não técnica de JK, entendeu? Então, ele faz isso com a decisão política e não técnica. O que seria uma decisão técnica? Seria ver qual que seria o melhor para o Brasil transporte para ser aplicado, que seria o de navegação que nós falamos, ou então o quê? O ferroviário, beleza? Então, ele utilizou uma questão de interesse político. Como as empresas transnacionais, chamadas multinacionais naquela época, estavam emprestando dinheiro para o Brasil, principalmente a empresa automobilística, eu vou governar de acordo com o interesse de quem emprestou o dinheiro para mim, que era o meu interesse naquele momento. Então, eu vou governar de acordo com o interesse de quê? Da indústria automobilística, que vai gerar esse problema seríssimo aqui, né? E vai levar ao sucateamento do transporte modal ferroviário, porque tinha algumas ferrovias, as ferrovias do Brasil estavam andando lentamente, estavam caminhando, tá? Para chegar a um desenvolvimento. Mas aí, de repente, bum, vem um transporte rodoviário e a malha ferroviária é deixada de lado. Aí nós temos aí as vantagens do transporte rodoviário, beleza? Rapidez, flexibilidade, né? Questão de movimentação, facilidade de locomoção nas áreas urbanas, né? Imagina um transporte ferroviário passando dentro da cidade, a dificuldade local, né? Apesar que nós temos ali, aqui no Novo Mundo, aqui, nós temos aqui um trem que passa ali, Senador Canedo, né? E o transporte mais econômico para pequenas distâncias, é o que eu falei. Então, o rodoviário, ele vai ter as suas vantagens e vai ser o mais barato a pequenas o quê? Distâncias, tá? Então, não deu para me ler aqui, vou voltar aqui só para... Ah, tá. Desafios para o negócio portuário no Brasil, tá? Em relação a essa questão, é importante falar sobre esse assunto aqui, a questão do transporte, né, dos portos, né? Problema dos modais de transporte que impactam na atividade dos portos. Porque esse modal, o que é um transporte modal? Só um tipo de transporte, beleza? Por quê? Galera, se fosse aí o transporte ferroviário, hidroviário, para chegar num porto com grande quantidade, seria mais rápido. Eu não sei se alguém já viu a quantidade de caminhões em filas para chegar a um porto, a dificuldade que é, beleza? Então é complicado. Modal rodoviário, o mais utilizado do país enfrenta situação ruim fora do eixo, né? Situação fora do eixo das grandes capitais. Estradas precárias, inseguras, né? Que eu quero trabalhar com vocês, estradas privatizadas com fretes caros, tá? Então, você vai... As desvantagens agora a pouco nós vamos ver. Então, a estrada precária, que nós falamos, infelizmente, inseguras, eu quero aprofundar nisso aqui. Minha aula vai acabar daqui 1 minuto, viu, galera? Inseguras, falta de segurança
dentro desse processo das estradas e as estradas privatizadas com fretes caros. Ou seja, quando eu falo de privatização das estradas, galera, tem que entender o seguinte: as estradas não são privatizadas, beleza? Na verdade, elas são abertas concessões, tá? Para que uma empresa possa tomar conta daquela pedaço de estrada durante um determinado período, beleza? Então, é isso que vai acontecer. Alguém tem alguma dúvida aqui? Galera, vai cair na internet aqui, vai cair não, vai desligar e eu volto, tá? Vou voltar.